Olá, gente abençoada do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Quanto tempo? Tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Elizabeth Barbosa e eu sou cristã. E eu compartilho aqui nesses vídeos algumas experiências que eu tenho com Jesus durante os meus devocionais, durante os meus momentos de orações. E por muito tempo, e eu ainda tenho um pouco esse conflito, né? Sobre o compartilhar esses ensinamentos, né? Mas Deus recentemente, inclusive, porque eu estava com um pouco de resistência, vamos dizer assim, né? De fazer, continuar fazendo os vídeos, porque eu não quero que a minha alma, né? O meu ego se sobreponha sobre o Espírito, né? O Espírito Santo. Então, por conta disso, eu dei uma parada, porque eu comecei a orar para que ele trabalhasse mais isso em mim, né? Mas aí, recentemente, ele disse: minha filha, existem muitas pessoas diferentes no mundo, né? Assim como Jesus, né? Assim como eu, ele falando, né? Lógico. Eu não agradei a todo mundo, mas é porque todos nós somos diferentes. Então, tem pessoas que vão entender, né, a sua experiência e o seu compartilhamento, e outras pessoas não, né? Talvez eu até estivesse olhando por alguma lente no sentido de ser, né, aprovada, mas a gente não está aqui para ser aprovada, a gente está aqui para compartilhar, né, o Evangelho de Jesus, né? Então ele disse que algumas pessoas estarão prontas para ouvir aquela palavra, outras pessoas não, e tudo bem, né? Quando Jesus falava às multidões, né, nem todo mundo estava com os ouvidos preparados e prontos ali naquele momento para receber o alimento, né? Às vezes até você, quando você pensa, né, quando você come, para ter um exemplo mais concreto aqui, né? Às vezes você come algum tipo de alimento que você se sente super bem, né? E às vezes você come algum tipo de alimento que o seu corpo rejeita, você não se sente bem, talvez não era um alimento muito, né, muito bom, talvez o seu corpo esteja doente, você não consiga digerir aquilo. Então é a mesma ideia, nem todo mundo vai estar pronto para digerir, né? Mas o compartilhar, ele é importante, né? Uma das coisas que eu tenho orado bastante recentemente, eu tenho orado assim: Jesus, né? Me ensina a te amar como tu me amas e me ensina a amar o meu próximo como tu me amas. E está sendo uma das coisas mais difíceis, porque a gente, na nossa natureza, a gente tem uma natureza, né, que é tudo eu, né? Tudo é voltado para mim, né? Ah, eu estou me sentindo assim, eu quero comer isso, né? Eu quero fazer isso. Então é tudo muito voltado para o eu. Então eu tenho pedido para que Deus, né, tem até, eu não sei exatamente onde agora, mas eu sei que tem na Bíblia, em algum lugar, que diz que, né, que você pode pedir para que Deus escaneie o seu coração, né? Então eu peço para ele: Deus, escaneie o meu coração, né? E coloca em foco aquilo que precisa ser trabalhado. E olha que ele coloca, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado às vezes que a gente pede. Mas você também pedir para que você esteja preparado para ver, né? Então eu tenho pedido para ele: Deus, né, me quebranta mais e mais, né? E inclusive a oração, né? Quando você a Bíblia mesmo fala, né, que quando você pede, né, ele te atende, né? Quando você bata a porta, que ele abrirá, né? Mas nessas minhas orações, né, eu tenho falado para ele: Deus, né, como é amar, como é te amar, né, como tu me ama, como é amar o outro como tu me ama, né? E ele me fez duas perguntas, mas a pergunta principal a primeira pergunta foi: quem é Jesus para você? Quem é o Cristo? Jesus, o Cristo para você, né? Essa foi, isso é individual para todo mundo, né? Mas individual no sentido de como você vê Jesus, o Cristo hoje, né? Isso não quer dizer que
a visão que a gente tem, né, ela é certa ou errada, né? É uma visão que a visão que você tem hoje, né, vai definir a tua caminhada espiritual, né? Então, eu conversando com ele, ele me fez essa pergunta, mas a segunda pergunta, aliás, a segunda orientação que ele me deu foi o seguinte, né? Para amar, né, o Cristo, ele, né, a Deus, como ele nos ama, né, e amar o próximo, ele me deu a palavra cruz, né? E eu disse, Deus, por que cruz? Ele disse, olha as letras, né? E aí, olha só, quando você olha a palavra cruz, C-R-U-Z, né? Ele disse assim, olha, a C é de Cristo, R de renúncia, U de união, Z de zelo. E aí eu fui, né, começamos a conversar sobre o que isso, né, significa. Claro que ele me deu uma explanação geral do que isso, mas é muito mais profundo, né? O Cristo Cristo é o cabeça da igreja, né? Então lá em Efésios 1:22 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ou seja, Cristo, ele é o cabeça da igreja, né? O que é o cabeça? O cabeça é aquele, né, que é o líder, aquele que a gente segue, aquele que você não faz perguntas, você simplesmente faz o que ele te fala para você fazer, né? E quando você pensa no corpo humano, né, o nosso cérebro, olha só, se você perde uma perna, né, você ainda consegue viver sem uma perna. Se você perde um braço, um dedo, você consegue, né? Hoje em dia, até quem perde uma parte do fígado consegue viver, porque o fígado ele é, inclusive, o único órgão que se reconstitui, né? Ou seja, ele cresce de novo. Mas se você tirar a cabeça, o corpo humano não consegue sobreviver. Prova disso é quando você tem o quê? Morte cerebral, né? Não tem mais jeito, você morreu. Então, é a mesma coisa, né? O Cristo. E tem mais uma coisa que ele me falou, que eu esqueci de desenhar aqui, que eu vou fazer um desenho aqui rápido. Rapidola, como a gente fala lá no Pará, né? Ele me mostrou o seguinte, que na cruz, né? É como se fosse um gráfico para entender melhor, né? Então ele me mostrou assim, né, que na cruz, né, a cruz não é um, né, são dois traços, um na vertical e um na horizontal, né? Então ele tá bem aqui, ó, o Cristo tá bem aqui. O interessante é que quando Jesus foi crucificado, né, inclusive, né, colocaram, né, o nome dele em cima, né, lá da cruz, e o posicionamento dele era que ele, né, a cabeça dele estava no lugar que era a cabeça, que é isso aqui, né? Um dos discípulos, inclusive, foi morto de cabeça para baixo, né? Então, eu não acredito não, nada na Bíblia é por acaso. A ordem das coisas não é por acaso, não há coincidência, não há uma coincidência, não. Tudo, Deus é perfeito nas coisas que ele faz, né? Então, Cristo, né, é a cabeça da igreja, né? Uma coisa interessante, né, ele não é só perfeito, ele é também organizado, né? Então, por isso que você vendo, né, esse gráfico, né, eu sou uma pessoa que eu sou muito visual, então, provavelmente por isso que Deus fala comigo do jeito que ele fala, né? Porque Deus, ele sabe, ele conhece tanto a gente, ele sabe cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça, né? Então, ele sabe a maneira que você aprende, ele sabe a maneira que você entende, então ele vai falar com você assim, né? Dessa forma. Então, por isso que ele, né, ele é tão infinito que ele vai falar com a gente, né, individualmente da maneira que a gente entende, né? Agora, é claro que há similaridades, né? Tem muitas pessoas que são similares a mim, há muitas, né, a maneira que eu aprendo as coisas, né? Então, o Cristo, ele é, né, a cabeça, ele é organizado. Lá em Efésios 5:23, tá? Eu tô lendo daqui,
Não tô tirando da minha cabeça. Eu não sou muito boa de guardar, assim, referências, mas Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Inclusive, né, sobre falar do Cristo sendo cabeça da igreja, né, outra pergunta que eu estava tendo para ele era também essa questão do ser igreja, né? Deus, né, me ensina a ser igreja, porque a igreja não é o prédio, né? Se a Bíblia fala que Jesus vai levar a igreja dele, né? Jesus não vai levar o prédio, Jesus vai levar a igreja que somos nós, né? Então, né, ele me disse assim, que ele é a cabeça da igreja. Não é uma denominação, né? A gente, quanto o homem que começou a criar as denominações, as filosofias da vida, que foi que essas coisas começou a surgir através da história, né? Se você conhece história, você sabe do que eu tô falando. Então, o Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, o que foi que eu falei há alguns minutos atrás? Que sem a cabeça, o resto não se sustenta. Ou seja, se é uma igreja, né, que não tem o Cristo como a cabeça, eventualmente ela vai cair. Mas cedo ou mais tarde ela vai cair. É que nem um corpo, né? O corpo, quando ela tem, né, antes de ter morte cerebral, né, acontece a morte cerebral, aí eventualmente o corpo físico morre, né? Porque não tem mais como sobreviver, né? E lá em 1 Coríntios 11:3 diz: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça. Isso aqui é uma referência, né, à estrutura familiar, à estrutura organizacional da família, né, que é o homem é o cabeça da mulher, né, e ele está submisso a Cristo, né? E Cristo está submisso a Deus, né? Mas Deus e Cristo são a mesma pessoa, né? E então é importante ter isso em mente, que o cabeça, né, é Cristo. Para viver a cruz, né, para ser igreja, você tem que ter Cristo como cabeça. Então se pergunte, né, isso são perguntas que foram colocadas para mim, eu estou compartilhando aqui para você fazer uma autoanálise de você também, né, porque assim como eu estou aprendendo, talvez isso sirva para você também, né, para o seu crescimento, para sua autoanálise, né. Então, né, se pergunte o que está sendo a cabeça, né, da minha vida, né? Olhe para a sua vida como a sua cruz, né? O que está sendo a cabeça da sua vida? O que está direcionando a sua vida, né? É Cristo, é o seu trabalho, é o dinheiro, né? É a sua vaidade, né? Sei lá, é a academia. Então, tem muitas coisas que talvez você nem esteja percebendo que você está colocando como o cabeça, né? Pensa assim, se você não tiver mais aquilo, você consegue sobreviver, né? Se imagina, vamos dizer assim. Então, continuando, né? R, tá? O R, que é renúncia, né? Ah, sim, só abrindo um parênteses aqui, né? O primeiro mandamento, né, inclusive, é amar a Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, né? Então, esse Cristo, quando ele está na cabeça, né? O primeiro mandamento vem, como é que a gente diz, né? Com força, e está ligado diretamente a essa palavra renúncia, né? O primeiro e o segundo mandamentos, né? Os primeiros 2 mandamentos são os mandamentos mais importantes, né? Lá em Mateus 22, bora ler lá na minha Bíblia, eu gosto da minha Bíblia. Mateus 22, 37, do 37 a 40. Mateus 22, 37, né? Diz assim, que inclusive fala sobre o resumo da lei. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, né?
Esse é o primeiro mandamento. O segundo é este, né? Este é o primeiro e grande mandamento. O 39 diz, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou dizer uma coisa aqui. A gente não tem como amar nem a Deus, nem ao outro, nem a nós mesmos, se não houver renúncia. É algo que eu estou desenvolvendo mais e mais dentro de mim. É um processo. Não tem como apertar um botão e dizer, eu já amo meu vizinho. Não tem. Porque se ele pisar no teu pé, tu vai brigar com ele. Não tem esse negócio de dizer, meu Deus, eu amo. É uma coisa você, né, dizer para alguém, amo você, mandar uma mensagem, mandar um coração, né? Mas amar o outro na profundidade do que a Bíblia diz amar o outro, né? Eu tô passando por uma experiência que tá me ensinando o que é isso, né? É você ter submissão a Cristo, mesmo que você não queira fazer. Você faz porque você tem submissão a Ele primeiro, né? Eu tô passando por uma situação que Deus teve que me mostrar que o sentimento que eu tô tendo é pelo meu orgulho. E o que eu tava fazendo também era pelo meu orgulho. Isso não quer dizer que o sentimento, passou. Não, deu uma amenizada. Quando ele me falou comigo, né? Quando eu permiti que ele falasse comigo, né? Porque não é... ele até pode falar contigo, mas quando você também procura, ele vai falar, né? Então, pelo meu orgulho, eu não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, né? E muito menos fazer o que era certo no sentido de cumprir o segundo mandamento, né? Agora agora que eu já sei, significa dizer que eu amo o meu próximo? Não, mas eu faço o que é certo, por submissão a Deus. E eventualmente o meu coração será transformado, né? Por quê? Porque eu sei que amor a Deus, a submissão a Ele, o segundo mandamento será, né? Será seguido, né? Porque, por isso que eu falei, a gente sozinho, a gente não consegue amar o outro e nem amar a Deus. Por isso que eu comecei a orar para Ele. Deus, me ensina a te amar como Tu me ama. E amar também meu próximo como Tu me ama. Porque eu sozinha, a minha natureza, né? A minha natureza humana, a minha carne, ela já é pecadora. Eu já nasci com esse carimbo, né, de pecadora. Então, a gente, né, tem que fazer com que o Espírito possa começar a controlar tanto a alma quanto, né, quanto o nosso corpo físico. Por quê? O que acontece? O espírito, a gente tem 3 níveis, né? Vamos dizer assim, no meu tempo que eu fazia, né, as sessões de cura, se eu fosse explicar, né, naquela linguagem, né, como se fossem 3 níveis energéticos, né? A gente tem o espírito, a alma e o corpo, né? Esse corpo aqui, né, ele já nasce caído, né? Então, essa alma aqui, ela vai ser uma briga entre o corpo físico e o espírito, né? Por isso que a Bíblia fala, negue-se a si mesmo, ou seja, negue o seu corpo. Negue os desejos, né, da carne, os desejos da alma, para que o espírito possa, né, reinar, né, na sua vida. Então, a renúncia, né, é você renunciar tudo o que você sabe e acredita até hoje, né? Inclusive, quando a gente pensa, né, ele me mostrou outras coisas nessa questão, né, do espírito, da alma, do corpo, porque quando você pensa, né, Cristo, ele está no espírito, né? A nossa alma, ela tem que ter renúncia e unificação, que eu vou falar próximo. E o zelo, ele tá mais, claro que todos estão em todos, mas ele vai se sobrepor num nível diferente, né? E o zelo, ele tá mais no corpo físico, né? Então, o que isso nos diz, né? Que a renúncia é você renunciar a tudo que você acredita até hoje, né? Eu, por exemplo, eu tinha muitas crenças que, você, né, quando eu ensinava yoga, eu tinha eu tinha os outros conhecimentos, né,
de reiki, de leitura de cartas, né? Hoje eu consigo ver o porquê, através da Bíblia, que essas coisas não são aprovadas por Deus, né? Porque não estão de acordo com o que a palavra dele fala, né? Por que que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés? Por quê? Porque ela ilumina os teus passos, porque ela te guia, né? Então, se você seguir a palavra, se você seguir a palavra como, né, como os passos que você dá, você seguir na palavra, é como se fosse a bússola da tua vida, né? Eu tenho uma Bíblia pequena, inclusive, que a minha mãe me deu quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, e ela escreveu nessa Bíblia, né? Minha filha, essa aqui é a bússola da tua vida, né? Tá aí, é a bússola da tua vida. Minha mãe já disse, né? 20 anos atrás. Então, tem que ter renúncia, não tem como amar a Deus, não tem como amar ao próximo sem haver renúncia, né? É a renúncia de você mesmo, né? Para fazer o que Deus quer. Você acha que eu queria fazer o que Deus, né, quis e quer que eu faça em relação a essa pessoa? Não quero fazer. Porque eu sou uma pessoa, eu sou pecadora, minha carne não quer fazer. Mas eu vou fazer por submissão a Ele. É assim que a gente começa, né? É o primeiro passo. A palavra dele está dizendo, olha, segue por aqui. Né? Mesmo que eu não sei se depois vai ter outra porta ou não, mas é nessa porta que eu vou entrar. É essa porta que ele está dizendo para eu entrar, né? Então, tem que ter renúncia. Tá? Renúncia das nossas vontades, renúncia das nossas picuinhas, que a gente, não quero fazer, essas coisas, entendeu? Nem que você vá batendo o pé, mas vai. Vai e faça o que ele quer, né? A próxima palavra é